queria que você compartilhasse um pouquinho da tua história, Amém. do início da sua jornada com Cristo, como que você se aprofundou. Sim. E começa contando aí da sua infância, da sua adolescência, do início da sua caminhada. Do início. Pessoal, quando Deus ele tem um propósito específico na vida de alguém, a nossa vida não vai ser uma vida comum. E nós temos que prestar atenção a alguns detalhes que às vezes muitas pessoas têm chamados. Deus tem algo grandioso para fazer na vida delas, mas muitas delas desistem no meio do caminho por não entender um processo que elas estão vivendo, porque tantas lutas e batalhas que elas passam. Nós temos que ter em mente, antes de começar um testemunho, quando há algo grandioso para Deus te usar na terra, a sua batalha ela começa cedo. Quando as coisas são grandes, nós temos que ver os sinais das perseguições e luta que nós vamos ter. Que assim como eu, como muitos estão me ouvindo aqui, veio de uma vida de muitas lutas, muitas guerras e sofrimento. Minha família era uma família pobre. Nasci, na verdade, em Jundiaí, São Paulo. E foi quando criança fomos para o Rio de Janeiro. Minha mãe e meu pai foram morar no Rio de Janeiro. E depois, com em torno de 6 anos de idade, meus pais foram morar numa favela bem violenta no Rio de Janeiro. Uma comunidade um ambiente muito hostil, de muita violência e morte. Então, no lugar onde nós fomos morar, meu pai e minha mãe compraram um terreninho pequeno e viram uma espada descendo ali e falou assim: é aqui que vocês vão construir a casa de vocês, né? E meus pais eram cristãos. Minha mãe é uma mulher de Deus. Minha mãe hoje está no ministério comigo, trabalha. Meus pais são uma benção. E aquela espada, ela caiu do lado da boca de fumo, do lugar mais violento que tinha na comunidade. Eu falei: moça, não podia cair a espada logo no quarteirão depois, que era mais tranquilo, logo do lado da boca de fumo, onde mais morria gente. O pior lugar, Deus mandou meus pais morar. E a condição do meu pai tinha naquela época, ele comprou aquele terreno, começou a construir um barraquinho de maneira e a gente começou a viver ali. Passei por todas as fases de experiência, numa favela, uma criança pobre, não tinha que comer, não tinha nem de dormir, dormia no chão com a família. E minha família é cristã, minha mãe é uma grande mulher de Deus. Meu pai ainda estava num processo de conversão, mas sempre temente a Deus. E dali nós começamos a crescer, a desenvolver, e Deus começou a falar com minha mãe desde que eu era criança, falar do meu chamado que eu tenho hoje, que eu vivo isso hoje. Mas agora, voltando um pouquinho à história, aqui em Jundiaí, quando eu nasci, eu fiquei 11 meses internado no hospital. 11 meses quando os médicos falaram que não tinha mais expectativa de vida nenhuma para mim. Não tinha mais onde furar no meu corpo, porque eu vivia por sondas, né? Eu tinha um problema respiratório muito grave quando eu nasci, então eu já não respirava. Então, chegamos no limite. Quando chegou no limite de 11 meses, que já não tinha mais vida, mais como sobreviver, foi quando minha mãe e meu pai fez um voto com Deus. Falou assim: se você salvar ele, nós entregamos ele para sua obra. Aí meu pai falou que foi até numa igreja, e naquela igreja, numa tarde, ele estava clamando a Deus, e ele falou: Senhor, se você salvar meu filho vai ser um missionário do teu reino. Meu filho vai ser do seu reino. E Deus usou um pastor naquela igreja para ele. Ele falou assim: seu filho será curado. Eu vejo ele andando no quintal, começou a falar assim, tá. E aconteceu, fui curado. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Tudo isso aconteceu. Mas passamos dali em diante muitas lutas na vida, né? E meu processo desde infância, nascimento, não foi fácil. Tive que fazer muita fisioterapia respiratória, porque eu bebi água de parto, né? No parto, deu um problema gravíssimo no meu pulmão. E uma equipe de um médico muito famoso na época da França conseguiu pegar meu caso e descobriu o que eu tinha. Deus fez um milagre através da mão do homem ali, né? E dali fomos crescendo, vamos para o Rio de Janeiro, chegamos nesse ponto que eu falei. E daquela favela em diante, minha família começou a crescer naquela comunidade muito difícil. E naquele ambiente de muita morte, muita violência, foi ali onde eu encontrei o Senhor. No lugar de muita maldade e perversidade, todo tipo de perversidade você possa imaginar. Você sabe que Rio de Janeiro tem essa característica, né? Esse quadro pintado de violência, né? Não é tanto assim não, mas é muito isso aí também. Não é tanto, mas é muito. Mas naquela comunidade, quando eu cheguei aos meus 16 anos de idade, eu tive meu encontro com o Senhor, onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Então ali eu até conto esse meu testemunho, esse livro aí, o segredo revelado das línguas, né? Da oração em línguas. E no meu outro livro, Buscando o Espírito Santo com a Mente Renovada, conto toda essa experiência de como eu tive um encontro sobrenatural com Deus no monte. E uma missionária que começava a falar comigo as coisas de Deus para minha vida, me levou com o marido dela no monte.
Depois do colégio, né, chegava das aulas, sempre me evangelizava ali, eu passando meio da boca de fumo, embora eu já era filho de crente, mas quando aquela mulher de Deus era usada comigo, ela falava coisas que ninguém sabia da minha vida. E ela falava, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Tudo que Deus falava desde pequenininho, que Deus usava os vasos para minha mãe, aquela mulher entregava para mim. Aí um dia eu fui de noite no monte, 16 anos de idade, tava chovendo. Eu fui com uma missionária. E subindo aquele monte, lá no Rio de Janeiro é monte mesmo, tu vai, ó, e subindo. Ela subindo, ela falou assim, Robson, eu tinha 16 anos, um pleno adolescente, né? Ela falou assim, vai glorificando a Deus, porque hoje Deus tem um grande mistério com você lá em cima, quando você chegar lá em cima. Eu fui dando glória a Deus. Ela falou pra mim, eu fui falando, fui dando glória, né? Chegamos lá em cima. Sentamos, tava garoando mesmo, né? O céu tava todo fechado. E de repente, na nossa frente, de uma maneira sobrenatural, eu vi que abriu o céu. E ficou umas estrelas e um cruzeiro no céu, dava pra ver. E ela virou pra mim e falou assim, Robson, eu tava sentado com ela na beira do monte, assim, falou assim, Deus manda dizer, olha pro céu, olha, conta essas estrelas, faz um cruzeiro com seu dedo. Eu fiz assim, assim te diz o Senhor, se eu te levar aos 4 cantos do mundo para pregar o evangelho. Vamos levantar, levantamos. Quando nós levantamos, a glória de Deus começou a descer ali, eu senti uma presença muito forte descendo. Eu, quando era mais novo, tinha muita experiência, tive muita visão aberta, né, no profético, desde criança já via as coisas no mundo espiritual, né? Então naquele momento eu comecei a ver que algo estava acontecendo no reino do Espírito. E naquele momento, senhor Rafael, aquela mulher foi tomada em profecia e começou a profetizar meu desígnio. E falou assim, hoje estou te batizando com o Espírito Santo. Deus usando a boca dela comigo. E falou assim, estou cumprindo a minha promessa hoje na sua vida, que te darei meu Espírito. Há anos atrás que eu te prometi, desde criança, dentro das igrejas, eu criado dentro das assembleias, né? No mover pentecostal, no mover das assembleias. Então, onde eu ia, sempre os pastores, as pessoas me entregavam, esse menino vai ser cheio do Espírito Santo, eu vou batizar com o Espírito Santo, Deus tem uma obra na vida dele. Aí naquele dia, eu falei, estou te entregando hoje o dom do Espírito Santo. E começou a profetizar. Falou, te levarei aos 4 cantos do mundo para pregar minha palavra. Esse foi o selo do meu batismo, debaixo dessa palavra, que eu guardei no meu coração com toda a fé. E de repente eu vi um anjo chegando no meu braço assim. Quando pegou no meu braço, eu vi aquele homem pegando no meu braço, aquele ser. Eu senti uma energia que desceu no meu corpo, um fogo, e ela profetizando para mim, assim, contempla esse fogo ao seu redor, falando em profecia, né? E eu abri os olhos para ver o fogo, e quando eu abri os olhos, eu vi literalmente o fogo vivo. Eu vi aquele redomão de fogo me envolvendo em um fogo e vindo do céu, como se estivesse dentro de um túnel. Daqui a pouco um mover caiu sobre mim. E o morro, e aquele monte, um barranco imenso, né? Eu fui tomado com tanta força, eu dançava tanto no espírito e falando em línguas, eu caí no morro abaixo. Eu só senti que meu corpo estava caindo, só que eu não senti nada. E eu vi a irmã gritando, o pessoal gritando, ai meu Deus, matei o filho da irmã Rosana, ai meu Deus. E corre atrás dele, corre atrás dele. Eu caí no morro abaixo. Eu não senti nada. Eu não tive um arranhão no meu corpo. Foram me levantar do chão, eu comecei correndo um monte, subi correndo, corria. Eu fui tomado do Espírito Santo. Dali em diante eu fiquei 2 meses embriagado dentro de casa. Já não conseguia nem mais ir para a escola. Eu estudava de noite nessa época. Trabalhava de dia, estudava de noite. Já não conseguia fazer mais nada. Fiquei um tempo dentro de casa. De tão cheio do Espírito Santo que eu fiquei. E dali em diante começou a minha vida. Não parei mais. Até o dia de hoje. Você acredita que esse batismo tão profundo, assim, o Senhor, que eu só posso dizer assim, é algo especial que Deus teve contigo ali? Porque geralmente a gente ouve o batismo com o Espírito Santo, algo não tão assim, né? Intenso assim, né? Você acredita que é algo especial que Deus tinha contigo? O batismo de fogo, né? Eu fui não só batizado com o Espírito Santo, mas fui batizado também com fogo. Alguns, o que às vezes eles não entendem. A maioria das pessoas, elas são batizadas com o Espírito Santo. Elas têm evidência do falar em línguas. Mas isso não é o batismo de fogo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, eu profetizei e fui batizado com fogo. Eu tive uma sequência sobre a minha vida ali. Alguns recebem o Espírito Santo, mas às vezes de imediato eles não falam em línguas. Entende? Eles falam depois, eles acabam não desenvolvendo o dom, e na hora que eles são ministrados por outro ministro, eles não são movidos a liberar o dom de línguas. Então fica recluso, embora está nela, ela só tem que falar. Porque as línguas, ela é parte inerente do seu espírito, da sua nova natureza. Uma vez que o Espírito Santo ele vem sobre a sua vida, essa linguagem ela já está em você. Ela só vai ser ativada. O batismo, ele emerge a dimensão física, tangível, de alma, de corpo e espírito, dentro de uma mesma dimensão e te sela. Então você fica consciente fisicamente, mentalmente,
física e espiritualmente da natureza e da presença do Deus vivo em você. Então, uma vez que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, é incontestável para ela a existência de Deus. É incontestável. O mundo todo pode falar que não existe Deus. Ela sabe que existe Deus. Porque o próprio Deus veio habitar naquela pessoa. Então você fala que é batismo com o Espírito Santo e com fogo. Sim. Então seriam coisas diferentes. Diferentes. Né? Qual é o efeito dos dois? Qual é a função dos dois? O batismo com o Espírito Santo, João capítulo 3, versículo 5. Jesus disse, é necessário que você, aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ok? Esse é o batismo do novo nascimento. É o seu batismo chamado batismo de regeneração, que você recebe a imagem de Cristo pelo Espírito dentro de você. E está no livro de João capítulo 21, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, capítulo 20. Ele apareceu aos seus discípulos e disse, recebais o Espírito Santo. Ele assoprou o Espírito sobre os seus apóstolos. Ok? Se você voltar em Gênesis, no capítulo 2, versículo 4 em diante, quando o homem foi formado do barro, ok? Do pó da terra, do barro, da argila, Deus assoprou em suas narinas a nishimar, o fôlego de vida. Assoprou. Então, Jesus, depois de ressuscitar, ele assoprou e disse, recebais o Espírito Santo. Então, esse é o novo nascimento, é um sopro de Deus que você recebe. Isso é chamado a imagem de Cristo. Começa o nosso processo de nova criação. Ok? E 2 Coríntios capítulo 5 em diante fala sobre isso. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Então, nós recebemos o sopro de Deus novamente. Aquele sopro que se perdeu no Éden por causa do pecado original. Jesus veio trazer esse fôlego de volta. Ele veio trazer o novo, chamado novo nascimento. Ele assopra de novo o ruach de Deus, o Espírito de Deus. Né? Ruach, palavra em hebraico, a fala do Espírito. Então, o batismo no Espírito Santo é o batismo da imagem, que você recebe a imagem de Cristo. Você começa a conhecer a presença de Deus dentro de você. É aquela fé que nasce, aquele amor, como você começa a entender o que é pecado, o que não é pecado. Você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus através do novo Espírito que você recebeu. Então, seu Espírito nasce de novo. Está em livro de Ezequiel, capítulo 36, né? Sobre, e darei-lhes um novo Espírito, escreverei neles a minha lei na tábua do vosso coração, e darei a eles o meu ruach, o meu espírito. Então, você recebe um novo espírito, que é o seu novo homem interior. Você recebe a lei de Deus, a graça, ela deu o poder e a natureza no seu espírito de ser compatível com os caminhos e a lei de Deus. Então, o que era a lei de Moisés, né? A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo, como diz o livro de João. Então, quando a graça e a verdade, ela vem manifestar em você pelo novo nascimento, você recebe literalmente a compatibilidade completa com a justiça de Deus em você. Então você tem natureza, você tem compatibilidade com Deus. Esse é o novo nascimento que é chamado o batismo com o Espírito. Agora, o batismo de fogo é o que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. Ele começa em versículo 5 falando para os discípulos, João, fique em Jerusalém, porque em poucos dias vocês receberão o revestimento de poder. Ele começa a falar em serem batizados. João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí depois ele fala em versículo 8, Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serem minhas testemunhas. A palavra testemunhas ali em grego ali, meus mártires, ok? Pessoas destinadas para a morte, literalmente. Aqueles que são portadores do verdadeiro ser uma testemunha, não só testemunhar. Testemunhar, muitos podem fazer isso, até quem está em pecado, quem não tem Jesus, fala de Jesus, ok? Mas ser testemunha é carregar a sua semelhança. Aí entra o batismo de fogo, que é chamado revestimento de poder. E quando Jesus fala para eles receberam poder, a palavra em grego é dunamis. Dunamis é a capacitação sobrenatural que está além da natureza humana, além do poder humano. É o revestimento de poder. Então, o que é o batismo de fogo? Em Hebreus capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, e faz dos seus anjos como vento, e dos seus ministros como labareda de fogo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 29, diz, e Deus é um Deus de fogo, ele é um fogo consumidor. Então, quando você se torna uma labareda de fogo, em chamas, você recebe o batismo da semelhança de Deus, que é o revestimento de poder. Então, o que significa? Que agora sobre você repousa o poder vivo de Deus, para operar no sobrenatural, para realizar as mesmas obras que Jesus realizou.
Esse é o poder de fogo para você combater as obras do diabo, para expulsar demônios. Marcos capítulo 16, versículo 16. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não farão dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é o fogo que nos habilita a operar no ministério sobrenatural de Cristo e ter o poder para suportar guerras, tribulações e desfazer as obras do diabo na terra. É o batismo de fogo, é um batismo de ministério. Apóstolo, por que tem muitas pessoas, muitos cristãos que estão há anos na igreja e não recebem o batismo com o Espírito Santo? Porque não são ensinados. E quando são ensinados, a ênfase é pouca. Porque muitos ministérios não dão ênfase ao batismo com o Espírito Santo. Esse é o grande problema. Então, eles são aquilo que a fé, o tipo de fundamento que você recebe vai manifestar o tipo de fé que você tem. E o tipo de fé que você tem vai manifestar o tipo de vida espiritual que você tem. Então, quando você não tem um fundamento sólido, ensinado e intenso sobre isso, normalmente você não pode esperar o contrário daquilo que você ouve. Não pode esperar algo diferente. Então, o que elas estão ouvindo, o tipo de alimento que elas têm, é o que elas vão receber. Então, quando alguns pregam, ainda prega pouco, ensina pouco. O ministério do Espírito Santo, isso tem que ser mais ensinado, dado mais ênfase, para que elas possam ter a fé para receber e ser ensinadas a buscar o dom do Espírito Santo. Você acredita que o ambiente, então, ele influencia muito a pessoa? Muito. Você chega no ambiente de uma igreja, você não precisa nem falar tanto, porque o ambiente é tomado da glória. O próprio ambiente, ele desperta a natureza da pessoa. Você sabe disso. Se o cara chega num ambiente de promiscuidade, de maldade, daqui a pouco você está sendo setado. Você vai sentir opressão sexual, opressão maligna. Você vai ver, opa, aqui não é meu lugar. Não é para você estar ali mesmo, não. Não é para você estar ali. Você chega em um lugar santo, um lugar cheio de fogo, de glória, você vai sentir o que é fogo, glória. Você vai começar a perceber isso. Eu já vi várias pessoas entrar no ministério e elas começarem a estar naquele ambiente, serem batizadas com o Espírito Santo e começarem a desejar aquilo para a vida delas. Porque é natural, é a atmosfera que nós carregamos. Isso é muito importante. O ambiente, ele fala muito. E quando eu comecei meu chamado, meus 16 anos de idade, o ambiente, a igreja que eu fui frequentar, que eu comecei meu chamado ali, que era uma Assembleia de Deus, olha o nome. Assembleia de Deus, Ministério onde o manto desce. É igreja de crente. Para estar naquela igreja tem que ser muito crente e do fogo e do manto, né? E o meu pastor, ele era um cara profeta, meu primeiro pastor. Ele era muito usado, cara. Então, aquele ambiente de ver aqueles homens tudo usado, ele movia você ainda mais aqueles dons. Querendo ou não, todos os jovens sentavam no ministério. Estou te falando que chegou uma época que tinha 60 jovens, tudo cheio do Espírito Santo. Mais de 40% era profundo na profecia, os outros tinham tudo dom de profecia. Mas os outros eram mais profundos e eu era um deles. Usado profundamente no dom da profecia. Então, se você ver tudo em 16, 17 anos, era extremamente profética aquela igreja. Então, aquele ambiente provocou em mim que o meu crescimento da minha natureza profética desenvolveu. Então, é muito importante com o tipo de mensagem, tipo de lugar e ambiente onde você frequenta para despertar os dons de você. Eu sou assembleiano, né? Tá lendo, tá? E eu lembro que há muito tempo atrás isso era muito mais intenso, né? Se esfriou bastante, né? Esfriou bastante. E eu vejo, assim, apóstolo, queria que o senhor comentasse. Sim. Porque eu lembro que na época que eu era criança, adolescente, as pessoas não tinham muito estudo da palavra. Sim. Mas era diferente. Tinha uma entrega maior. Era diferente. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, eu gosto muito de citar aqui a Dona Maria. Trabalhei com a Dona Maria. Dona Maria não sabia ler, não sabia escrever. E ela falava assim pra mim, eu tenho uma vontade de tirar uma carta, porque ela queria dirigir o carro, mas não sabia ler e escrever. Resumindo a história, o testemunho, eu posso falar porque eu vi, eu estava lá. E ela, muito de oração, uma pessoa que tinha um coração gigantesco, assim, calmo, que nem o senhor, assim. Aí ela começou a orar, começou a buscar, naquela simplicidade gigante dela, e ela conseguiu tirar a carta dela sem saber ler e escrever, apenas no Espírito Santo, na oração, no jejum. Falou tudo. E ela tá com carta hoje. Um dia eu vou trazer essa Dona Maria aqui, que eu falo direto dela, né? Mas não entendia, pastor. Sim. Apóstolo, né? Então, Perdão. Sou acostumado a chamar... Eu sou pastor também. Apóstolos aqui. Sou pastor. Mas vamos lá. Eu preferia ser chamado de pastor. Eu até falo com Deus. Esse dia eu tava falando assim, deixa eu colocar como pastor. Deixa eu quebrar um monte de gente por aí, Senhor. Deixa eu jogar aqui. Porque as pessoas acham que título, essas coisas fazem você quem você é, não. E, apesar que ser apóstolo, pastor, não tem nada a ver com título, tem a ver com a natureza do seu chamado.
É quem você foi chamado para ser. Entende? Nasce com você, aquilo está em você para manifestar. Vamos entrar no seu assunto, muito importante. Por que se esfriou? Você vê que a multiplicação do conhecimento humano e teológico, realmente, começou a levar muitas pessoas pelo caminho acadêmico e as pessoas abandonaram o caminho do Espírito. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 4 em diante, Paulo diz: nós temos o ministério do Espírito. O ministério do Espírito. Ele fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que na lei de Moisés existe o ministério da lei, da letra. Hoje nós temos o ministério do Espírito, que opera sobre o rema e o logos e zoe. São as 3 dimensões da palavra que operam em nós. Logos, rema e zoe. E Paulo diz bem claro, né? Nós temos o ministério do Espírito. O problema é que a maioria abandonou o ministério do Espírito e a simplicidade que é em Cristo Jesus e transitaram para o ministério dos homens e da lei. Querendo ou não, as organizações cresceram. Quando eles pararam de depender do Espírito para crescer, e já cresceram e se formaram, você vê que começou a ter uma substituição. Abandonaram o caminho do Espírito pelo caminho dos ministérios, das boas organizações. Pararam de depender de crescer na revelação. Crescer no conhecimento não é o problema, depende de que tipo de conhecimento você tem. Porque conhecimento aqui, meus livros estão aqui. Muito conhecimento eu tenho, só que é um conhecimento revelado. Da onde extrair ele? Da experiência que eu tenho com Deus, não acadêmica. Então eu lembro quando eu fiz teologia, meus 17 anos de idade, ou 17 para 18, o dono daquela faculdade era muito conhecido no estado do Rio de Janeiro, a FAID, Faculdade Iguaçuana de Teologia, uma das mais reconhecidas que tinha. Um homem, um pastor da Assembleia de Deus, um grande homem de Deus. Ele gostava de levar na igreja dele, porque eu levava a mover para a igreja dele do fogo, né? Foi, joga lá o Rob para pregar lá. E ele pegou para mim um dia, falou comigo assim: você não precisa disso aqui. Ele falou: faz essa prova. Eu tinha estudado só 1 ano, era 3 anos de teologia, que era para estudar. Eu só tinha 1 ano. Eu fiz uma prova, eu gabaritei a prova ali, ele falou assim: aqui está o seu certificado. Ele me deu o certificado. Ele falou assim: você não precisa disso. Vai embora. Você tem um chamado lindo na sua vida. Então ele não queria comprometer o meu próprio chamado. Então isso foi muito bonito da parte daquele pastor, porque ele via a forma que eu me movia dentro da igreja dele, levava o mover para a assembleia, levava curos, milagres, o batismo com fogo para a igreja dele. Então isso foi uma parte essencial da minha vida, porque o conhecimento que um homem de Deus tem que carregar não é o acadêmico, embora o acadêmico é bom para alguns aspectos. Todo mundo tem que ter? Depende. Eu não precisei, porque o Senhor me educou, Ele me ensinou. Eu sei tanto ordem, tantas coisas acadêmicas, como muita gente que estuda ali dentro. Então Deus hoje me deu, eu já tenho 18 livros lançados, tem mais para lançar, porque o conhecimento que vem daqui é um conhecimento espiritual. Eu extraí por base de experiência e vida com Deus. Então, tudo que você vai ver nos meus livros escritos, eu vivi, eu ensinei a minha igreja. Todos os sermões que eu ensinei a minha igreja estão nesses livros aqui. Todos estão aqui. E todos que eu vou escrever pela frente, todos foram mensagens que eu preguei, que eu experimentei em Deus. Eu extraí de Deus essa mensagem. Ele me ensinou, Ele me revelou. Eu ensinei, eu imparti, eu vi o poder dela e virou esse conhecimento. Então, a igreja deixou de crescer no conhecimento revelado, foi para o conhecimento acadêmico, esfriou o mover do espírito, perdeu essa essência da simplicidade, parar de depender porque cresceram. Então, muito quando cresce, perde aquela simplicidade, aquele primeiro amor, aquela dependência pura. E se tem uma coisa que eu aprendi a manter na minha vida, senhor Rafael, é manter a mesma simplicidade como se eu não tivesse nada. Eu vivo como se eu não tivesse nada. Esse é meu coração. Todos os dias eu acordo buscando Ele como se eu tivesse nada e ter vivido nada. Eu vivo moveres gloriosos, semana a semana. Mas é como se eu não fosse viver nada daquilo. É como se eu não vivesse nada daquilo. Amém. O apóstolo, quando Jesus ele disse assim, aquele que é nascido da carne é da carne. E aquele que é nascido do Espírito é do Espírito. Sim. O que Jesus estava querendo dizer, né, nessa palavra que ele estava dizendo? Ele está dando só continuação daquilo que ele começou acima em João 3:1. Ele está dando uma continuidade, isso é uma continuação de entendimento para Nicodemos entender. Porque Nicodemos fez um questionamento a ele: como pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus peraí. Você não está entendendo ou está se fazendo de bobo? Você é mestre de Israel e você não está entendendo o que eu estou falando? Aí Jesus vai igual uma criancinha, beabá com ele. Quem é nascido carne, mano. Quem é nascido espírito, é espírito. É necessário
Aí não se surpreenda que eu tenho dito que é necessário nascer de novo. Não se surpreenda com isso. Porque o reino dos céus, ele fala agora que vai fazer a comparação do vento. Ele está ensinando para Nicodemos sobre o ministério do Espírito. O nascimento do alto. Porque tanto é que a palavra, em livro de João 3,5, aquele que se você não nascer de novo, a palavra nascer de novo ali, é rupton, nascer do alto. Aquele que não nascer do alto não pode entrar no reino de Deus. Então ele está mostrando que aquele que nasceu da carne, da terra, é terra, é humano. E ele está explicando que o nascimento para entrar no reino e compreender os milagres que ele veio questionando na mente dele, que Jesus, já viu a pergunta que ele faz diretamente para Jesus: se tu não viesse de Deus, você não podia realizar os milagres que você faz. Então ele já queria um entendimento da fonte, de como ele veio de Deus, da fonte dos milagres, de onde vinha aquilo. Então Jesus estava explicando para ele, porque antes dele concretizar ao perguntar, Jesus já acessou o coração dele, já sabia o que ele queria perguntar. E Jesus começa a ensinar para ele. E esse nascer do Espírito, apóstolo, ele é um processo ou é algo mais rápido? Depende. Você sabia que eu observei durante anos de experiência ministerial, né, que eu cuido de ovelhas há muito tempo. Comecei meu ministério com 22 anos de idade, dentro de casa. A minha primeira igreja dentro de casa, com 21, comecei a dirigir minha primeira igreja, que era do outro ministério. Depois de meu primeiro ministério na favela, quando eu comecei, com 22 anos de idade. Então, desse tempo para cá, eu tive uma experiência na observação, que muitas pessoas estavam dentro da igreja, dentro de processos ainda. Alguns tinham uma fé que levava elas rapidamente a encontrar o ministério do Espírito, o novo nascimento. Parece que aquela pessoa que nasce prematura, é rápido. Por causa do tipo de fé que a pessoa tem. O tipo de coração que ela tem. Vou colocar no tipo de fé, o coração. Porque é o tipo de coração. Jesus, por isso que ele fala, concentra a fé no coração. Se você crê com o seu coração, se o coração for como o de uma criança. Então depende do tipo de coração da pessoa. Outros ficam no processo de convencimento ainda. Passam um bom tempo dentro da igreja, sendo convencido. Depois que ele começa a ser convencido pelaquela palavra, eles começam a ter fé para entrar no processo ainda de arrependimento e não entra, demora. Entende? Quando elas não despertaram ainda, elas ficam entre o processo de convencimento e arrependimento. Então, depois que ela passa disso, ela entra no arrependimento, ela começa a desejar a vida de Deus, a purificação dos seus pecados, ela pode nascer de novo. Então, quando ela não se arrepender verdadeiramente e desejar uma nova vida, ela não pode transitar. Ela não pode sair do reino dos homens, da carne, do sangue, para o reino do Espírito e da glória de Deus. Apóstolo, o senhor pode afirmar que esse novo nascimento, né? Existem pessoas então que estão no nível ali, no processo de gestação. Isso. Você acha que isso está muito ligado hoje ao avivamento da igreja? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Sim. Nesses últimos dias. Você acredita que Deus ele pode, nesse avivamento, acelerar esse nascer do Espírito dos cristãos? Com certeza, olha só. Esse já é um outro ponto importante ser observar. Nós falamos um ponto importante. Vamos citar outros pontos para ter uma conclusão, porque muitas pessoas precisam entender isso e elas estão nesse processo. Algumas pessoas ainda estão sendo geradas pelo Espírito. O que é ser gerada pelo Espírito? Elas começaram a ser convencidas, começaram a ter a fé, começaram a entrar no processo de arrependimento de pecado, elas estão aqui. Então estão sendo informadas pelo Espírito. Elas vão ter encontro com o Espírito. Entende? Elas vão ter encontro. Onde elas vão ser marcadas, seladas pelo Espírito Santo. Efésios 1:13. Desde que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, foram selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da vossa herança, da possessão de Deus. Ok? Então, você recebe um selo, chamado selo do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa nasce do Espírito, ela vai saber que ela nasceu do Espírito, porque é incontestável a experiência que nós temos quando nós encontramos o Espírito Santo. Quando o Senhor encontrou o Espírito Santo, o que aconteceu no seu coração? Você se desmanchou igual a água, filho. Seu coração começou a ser transformado. Porque esse é o processo, né? Deus dá o Espírito, Ele começa a trabalhar no nosso coração e começa a transformação da nossa vida. Agora, o avivamento. Mover de avivamento e o lugar onde você está e questão de novo nascimento. Quando as pessoas estão em certas igrejas, se elas não pregam com ênfase, se elas não dão ênfase ao mistério do Espírito e mostram o que é a evidência de uma vida realmente regenerada, e as pessoas não têm a condição de analisar, porque você aprende fé pelo visual, tá? Você aprende mais vendo que ouvindo. Tá? Você aprende muito pelos olhos, pelo que você está vendo.
É muito importante. Igual uma criança, ela está aqui, ó, observando tudo que está sendo feito. Então, quando uma criancinha não sabe ainda ouvir pelo espírito, ela aprende o quê? Pelos olhos. Isso. Ela está observando você. Então, se eu estou na sua igreja, se eu ver normalidade em você, se eu vejo você pregando um evangelho somente baseado em doutrina, que não tem mover do espírito, não tem evidência do espírito, eu não vejo dom do espírito, eu não vejo sinais do espírito, eu não vejo você falar em línguas, você é meu pastor, eu não vejo uma movimentação na sua vida, eu tenho a tendência o quê? Ser igual a você e achar que o evangelho é o que você me demonstra. Porque eu sou uma criança. Eu não tinha outra experiência. Meu Deus, é forte, hein? Agora, onde tem igrejas que estão se movendo em um mover de reavivamento, até chegar ao avivamento, nós costumamos, eu chamo de reavivamento, né? Embora a gente fale avivamento constantemente essa palavra. Mas quando chegar o avivamento, todos nós sabemos que vai chegar, que chegou. Embora eu estou vivendo debaixo de uma intensidade violenta de muitas manifestações da glória de Deus, e como diz no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a manifestação do Espírito foi dada a cada um para o bem comum de todos. A manifestação do Espírito. Então, foi dada a cada um de nós. Então, se eu estou no ministério que eu não tenho a manifestação do Espírito, que eu não vejo evidência do Espírito, eu vou normalizar o Evangelho. Eu vou reduzir o Evangelho somente à doutrina, a um entendimento almático. Eu vou somatizar Deus na minha mente, na minha alma, como experiência mais teológica e doutrinária e de comunidade de igreja, né, de conforme o comportamento, a conduta daquela igreja, do que a própria vida e experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Agora, quando você está em um lugar onde se move no Espírito, não tem esse mover de avivamento, onde o ministério permite o mover e demonstram isso, tem essa tendência que as pessoas nasçam do Espírito muito mais rápido e queiram ter uma verdadeira experiência com Deus. Excelente, muito bom. Que benção. E é importante, né? A gente está nesse ambiente, né? Foi o que a gente falou no início, né? Está num ambiente que carrega, o que eu falei aqui desde o começo do podcast aqui. Está do lado de pessoas acima de você, para você poder, que te levam, não te contém no mesmo lugar. Necessitamos. O menor do que... Necessitamos, precisamos ter. A igreja, ela necessita disso. E eu vejo também, pastor, que o senhor fala muito lá no seu canal, no canal da sua igreja, você faz muitas lives, e eu vejo que o Deus, ele te usa muito para esse tempo de hoje, né? Sim. Eu vejo que Deus te usa em muitas revelações, muitas coisas que o senhor tem revelado para você sobre esse tema. Mas antes de você entrar nisso aí, nós vamos falar um pouquinho também do seu livro aqui, né? O novo livro. Novo livro, O Segredo dos Santos. Vamos falar também que foi que o senhor lançou agora. Mas eu preciso fazer uma pergunta pro senhor. Sim. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Nesses últimos tempos, e nós estamos falando para o Brasil todo agora, nesse momento, há uma guerra em relação ao aborto, em relação à liberação do aborto. Sim. No Brasil. Algumas nações já liberaram, e o Brasil há uma guerra aí em busca da liberação disso aí. O apóstolo, qual que é a consequência da nação brasileira na aprovação disso aqui? Já existe, né? Por trás aí das cortinas. Milhões. Mas qual que é a consequência para a nação do Brasil liberar o aborto aqui? Isso se intensificar mais aí, se for legalizado, né? Primeiro, entender o porquê o aborto ele foi tão espalhado no mundo, né? Muitas nações estão aceitando a lei do aborto. O que está acontecendo com a raça humana? Isso faz parte de uma doutrinação chamada doutrina da morte. A doutrinação da morte. Que isso veio desde das famílias americanas, Rockfield, etc. Né? Aí começa toda uma engenharia de pessoas envolvidas por trás de um pensamento que veio desde a ONU e nomes envolvidos de pessoas muito poderosas que começaram a desenvolver essas ideias, essas crenças, para trazer morte, destruição. O aborto, ele é uma das doutrinas da morte com uma ideologia de gênero também, transhumanismo, suicídio assistido, como tem na Suíça e vários países da Europa. E daqui a pouco, chegou ali do aborto, é só a primeira que vai entrando depois de outras. Suicídio assistido, outras questões a mais que vão acontecendo. Tudo isso leva à morte, à destruição. Tá? Tem tudo um porquê por trás de onde vem isso e porquê. Sabemos que esse é o poder da morte, da destruição, é um poder do inferno. As consequências, elas não podem nem ser calculadas.
as maldições por derramamento de sangue, existem algumas coisas que traz grandes maldições na terra e traz juízos severos na terra. E uma delas é o derramamento de sangue inocente, a quebra de aliança, ok? A desonra contra pai e mãe, e a idolatria e imoralidade sexual. E o aborto está dentro da categoria do derramamento de sangue de inocentes. Então, quando uma nação começa a legalizar a injustiça e a morte, nós estamos autorizando que esse trono se assente sobre a nação. Ele não somente vai atuar naquela área, mas a morte foi legalizada através de um vínculo. Ela não precisa de outros. Esse é o vínculo dela, o aborto. Então significa o quê? Que vai haver um aumento exponencial de mortes, de destruição, de todos os tipos de maldições que pode assolar a nossa nação por causa disso. Isso não é uma brincadeira. Esse é um dos poderes que veio dentro do satanismo. Essa doutrina da morte e do aborto, ela surgiu dentro do satanismo, da feitiçaria. Porque hoje o que gera mais poder dentro do satanismo, e isso aí não é eu que estou falando, isso aí é as histórias, eles mesmos falam e todo mundo sabe disso, é o derramar de sangue de animais e de seres humanos, mas principalmente de bebês, por causa da pureza. E o nível da injustiça, o grau dela é muito mais acentuado do que eu matar um ser humano, que já viveu, que já pecou. Estou falando de um ser humano puro, que ainda nem veio à vida. Então, as consequências são ilimitadas, incalculáveis. E Deus não mover as mulheres, eu vou falar das mulheres que eu escrevi, justamente eu escrevi sobre o ministério das mulheres dos últimos tempos, nesse livro Sacudimento da Última Hora. Tá no Forjados, né? O Forjados, o do Ministério das Mulheres. E as mulheres têm um papel muito importante para combater a lei do aborto, que são as mulheres cristãs, as mulheres justas, que tem que se reunir um grande movimento de gemidos de oração para derrubar esse espírito, que nós estamos falando como uma das forças mais poderosas que existe do inferno, que está vindo para lutar contra a nossa nação, que venceu os Estados Unidos, foi estabelecido nos Estados Unidos. Hoje, eu já fiz um estudo sobre isso, hoje praticamente eles são gastos mais de 456 milhões de reais em abortos clandestinos no Brasil. Por ano são milhares e milhares de bebês. Um dia eu tive uma experiência lá no Rio de Janeiro. Tinha uma pessoa que me atendia, uma doutora. Ela não é cristã, mas ela fazia um atendimento, foi uma indicação, mas é uma mulher boa. Aí um dia estava no monte orando. Naquela madrugada o Senhor me leva em espírito para entrar dentro do consultório dela e ver o que ela fazia em oculto ali dentro. E o Senhor me revelou que ela fazia aborto. E era pago para ela fazer. Eu mandei uma mensagem para ela assim: a boca do inferno tem tragado as almas inocentes que você tem matado no seu consultório. E o sangue desses bebês estão clamando contra a senhora vai prestar conta no juízo final. Ela só falou assim: amém. Não falou mais nada comigo. Nunca mais conseguiu olhar para mim e chegar perto de mim. Ela foi no momento certo, um dia eu vou lá, eu vou pregar para ela, porque Deus me revelou que ela fazia aborto clandestino. Eu também nunca mais entrei naquela clínica. E o propósito de Deus me colocar ali foi para confrontar isso nela e descobrir isso. Então, hoje é financiado pelo governo. As redes de hospitais clandestinos que operam nisso, é muitos rios de dinheiro que operam atrás disso. Então é uma das coisas que nós temos que orar. Eu posso falar uma coisa que foi uma experiência. Nesse mesmo lugar onde eu estava orando no monte, eu lembro que o Senhor levantou meu espírito para mim orar. Eu tinha orado por crianças que são raptadas, por abortos, dessas questões. Eu estava gemendo no espírito, meu espírito gemia. Quando você entra em gemido no espírito, você entra no maior frequência que os céus ouve um homem na terra, os gemidos inexprimíveis. É a parte mais profunda da sua natureza, orando para Deus, a mais pura e a mais profunda que existe no seu ser. Eu estava naquele ponto, eu estava orando para as crianças, eu entrei em gemidos profundos, eu sentia muitas dores por ela. Quando eu entrei nisso, o Senhor me deu uma experiência, entrei em êxtase, para a dimensão do espírito. Eu vi da América Latina, levantava-se só a cabeça do trono, que opera com aborto, rapto de crianças, tráfico de crianças, né? Quando eu levantava a cabeça daquele ser, ele olhava para mim e mesmo... Eu olhava de longe ele. O anjo falava assim para mim: até aqui, pare. Eu voltei em espírito. Me deu um pavor tão forte. Eu falei: Senhor, o que é isso, Senhor? O Senhor falou assim: não entre nessa guerra ainda, você não pode.
até aqui. Foi para você ver o tamanho disso. Isso não é brincadeira. Meu Deus. Esse ano, apóstolo, nós teremos eleição no Brasil, né? E mais uma vez nós teremos a oportunidade de escolher os governantes da nossa nação, né? Sim. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação às alianças da igreja e de pastores com políticos. Não vou citar o nome de ninguém, nenhum político aqui. A gente não está defendendo nenhum lado nem o outro. A gente defende as nossas crenças, né? Sim. Mas a nossa crença no evangelho. Mas qual que é o perigo, pastor? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, apóstolo. Qual que é o perigo de alianças erradas? Ok. Referente à liderança das igrejas. Em relação à política. E já quero deixar uma outra pergunta em cima disso. Sim. Uma liderança, ele pode perder a autoridade espiritual em um território, ou a igreja, não sei, por conta de alianças erradas ali. Sim. Numa cidade e numa localização. Sim. E compromete drasticamente essa autoridade. Primeiro, existe a autoridade civil, existe a autoridade política, existe a autoridade governamental, existe a autoridade espiritual. Nós temos que definir claramente. Existe igrejas políticas, existe igrejas socialistas, existe igrejas que estão ali trabalhando somente por espiritualistas, que não se envolvem com sociedade, não se envolvem nada, parece que só vive no seu mundo, não vive mais ninguém. São espiritualistas, não são espirituais. Existem as igrejas que são as equilibradas, aquelas igrejas de Cristo, centralidade total ali. Mas que sabem fazer seu papel muito bem dentro da sociedade, como igreja dentro da sociedade, como igreja no reino de Deus. E como nós vamos colocar isso aqui em ordem? Porque há muitos tipos de pensamento e linha de crença em relação a isso. Ok? Os lados positivos e os lados negativos. Primeiramente, uma igreja tem que entender que a sua autoridade é mais do que civil, a sua autoridade é espiritual. A igreja, ela é a maior autoridade que tem numa nação, desde que ela opere e ande na dimensão do seu sacerdócio. As igrejas, por comprometer a autoridade espiritual e se envolver mais com a autoridade política e civil, ela comprometeu e perdeu o seu assentamento de autoridade nas regiões celestiais, que diz Efésios capítulo 2, versículo 6. Fomos ressuscitados junto com Cristo e assentados, entronizados em Deus, à destra de Deus vivo. Em Cristo, na destra do Deus vivo. Então, a igreja, quando ela substitui e ela opta em buscar o poder político e o poder civil, em vez de buscar o poder do alto, ela já comprometeu drasticamente a sua posição, seu sacerdócio, o seu candelabro já está apagado. Ela comprometeu a sua vida com Deus. Então, você fez uma pergunta. Pode uma igreja perder sua autoridade regional por envolvimento com alianças erradas? Com certeza. Com certeza. E não só isso. Quando você perde uma autoridade, você nunca vai perder ela propriamente dita, perdi. Não existe mais. Não, alguém vai usar sua autoridade no seu lugar. Aquele espaço que era seu para governar, alguém vai entrar no lugar. Uma entidade, um principado vai entrar naquele lugar. Eu lembro quando eu tive a experiência da igreja, quando eu comecei, que era uma igreja muito pentecostal, uma abençoada, mas eu comecei a ver o declínio daquele pastor, falecido pastor, meu primeiro pastor. Ele faleceu. Eu vi quando começou a queda da igreja, foi exatamente como ele colocou um político, conhecido da cidade, no altar da igreja. Quando aquele homem pegou o microfone da igreja, dali em diante, a igreja começou a entrar em declínio. O espírito de engano entrou na igreja. Ele louvou o homem no altar, entrou em idolatria. Então, quando ele colocou aquilo ali no altar e aquela aliança errada, depois foi ver quem era aquele político. Foi preso. Meu Deus. Porque tinha um desvio de milhões da prefeitura. E o que acontece? Compactua direto ou indiretamente com aquele tipo de aliança. Então, a aliança que você faz, você vai compactuar com ela. Direto ou indiretamente, você tem uma associação com ela agora. Porque você está compartilhando com ela. Você está permitindo ela na sua vida. Você está dando ela o acesso ao seu ambiente. Já era. Entende? Já era. Existem líderes hoje no Brasil que são líderes políticos. Religiosos políticos. Eles sabem mais de política e falar mais bonito para político do que para a igreja. Do que para a ovelha. Tem mais alimento para falar para político e para gente que os deputados, os vereadores, do que para falar para a própria ovelha. E a ovelha está sem alimento. Entende? A igreja, no meu ver, ela nunca deveria se envolver diretamente, mas indiretamente. Como eu me envolvo indiretamente, como? Orando. Eu sei com quem Deus está e Ele me fala.
Aí eu falo pro meu povo, eu não preciso fazer aliança com o homem. Eu estou falando com o povo, diante de Deus. Essa aqui é a direção que Deus me deu. Acabou. Esse é o ponto correto. A igreja deveria se privar de alianças públicas e relacionamentos políticos, porque isso comprometeu o evangelho no Brasil, querendo eles ou não, queira reconhecer ou não, teve mais malefício do que benefício. O que nós vimos, o único benefício que eles extraem com as suas alianças é aquilo que eles recebem monetariamente, dinheiro, recurso financeiro. Recurso financeiro e facilidades das prefeituras, dentro daquilo, para mudar, fazer suas coisas. Eu, graças a Deus, nunca precisei disso. Você entende isso? Os homens, quando seguem o caminho dos homens, eles comprometem drasticamente o desígnio do reino de Deus sobre a sua própria comunidade, sobre a sua própria igreja. Esse é um problema. E quando os homens colocam a confiança nos homens, buscam o caminho dos homens, meu querido, você já está em sérios apuros diante de Deus. Isso é severo. Isso não é brincadeira, isso não é bem visto aos olhos de Deus. Agora, indiretamente, eu posso participar como? Aconselhando, exortando, direcionando. Mas eu não posso comprometer minha igreja e nem vender meus membros para forçar a votar em uma pessoa que nem eles conhecem. Eu tenho que ensinar o caminho e orientar, mas eu nunca forcei ninguém a votar em ninguém. Isso é individual, isso não pode comprometer nosso relacionamento com Deus. Isso é sério, isso é muito sério. Mas estamos aqui para ajudar e apoiar aqueles que Deus está se movendo. Mas aliança e trazer para dentro da igreja, não. Envolver minha igreja com política, não. Eu posso direcionar como um profeta. Como biblicamente, Daniel estava envolvido com o governo. José estava envolvido com o governo. Vários profetas envolvidos com o governo. Queiro não. Queiro não. Existe os que Deus se move ali dentro, mas não vincule igreja com isso. O profeta é o profeta, a igreja é a igreja. Isso é uma coisa que eu mais ouço, apóstolo. Infelizmente, isso acontece muito, assim que eu escuto. Às vezes nós falamos muito sobre esse assunto, né? E trazemos alertas para as pessoas. Só que tem uma coisa que eu escuto sempre, as pessoas falam assim para mim. E nós vamos fazer o quê? Às vezes a pessoa está num lugar que ela não vê, não encontra um. Eu vou para onde? Porque a quantidade, né, hoje de contaminação é grande. Esse foi um assunto importante. O que a pessoa hoje que está escutando, hoje, o cristão que tá nos escutando nesse momento, ele pode fazer? Eu não tenho um local nessas características que nós falamos aqui até agora, né? Ok. Um pastor que às vezes o pastor ali está com contaminação, não tenho alguém que me leve a um nível de espiritualidade mais elevado. O que o cristão, olha, eu tô sozinho, não tenho, na minha cidade, no meu local, não tenho. O que o cristão pode fazer? Ok. Isso aí é o dilema de muitos, né? É um dilema que muitos chegam para mim, pedem socorro, pedem me levar à igreja, pro estado deles, tá, etc. Isso é o que eu mais ouço. O importante é, se a pessoa ela já tem a consciência que ela precisa de mais, ela tem que entender uma coisa no coração dela primeiro. Fazer igual eu fiz na minha juventude. Eu busquei em Deus, independente da minha igreja. Eu tinha uma vida secreta com Deus. Hoje você tem muitos livros que você pode ler e aprender. Aqui, ó, eu tô te dando uma mentoria aqui, ó. Tô te dando uma mentoria. Estou te oferecendo esse livro pro senhor. Tô te dando uma mentoria já. Já tô te ensinando sobre oração aqui dentro. Então, sabe o que significa isso? Significa o quê? Que as pessoas devem também aprender a se comprometer mais diretamente com Deus e não arrumar desculpas para elas também. Quem não tem. Mas se você já tem a percepção que onde você está não é o suficiente para você, então é sinal então, que o que você tem é melhor que o que está ali. Então quer dizer que você tem mais. Então quer dizer que ele já não te nutre, você já tem o suficiente, então use o que você tem para buscar o mais em Deus, uma vida secreta. Esse é o caminho dos santos. Tem o segredo santo e o caminho dos santos. O caminho dos santos é a abnegação. É a busca individual direta. Todos os crentes têm que se conscientizar disso, que eles têm que desenvolver e ler e obedecer o que a Bíblia diz. Entra no seu quarto, vai orar em secreto. Buscar a Deus em secreto é tão importante como buscar a Deus na comunidade da igreja. Lógico que muitos não têm aquela força, aquela fé, mas ninguém é tão fraco que não possa orar um pouco mais. Ninguém é tão fraco que não possa sacrificar um pouco mais de uma outra cidade e ali buscar uma unção, um alimento, estar no meio de uma comunhão. Então eu vejo muitas pessoas se movendo em cidades. Eu estava no culto de lançamentos aqui, e no culto antes da igreja, de pessoas de Mato Grosso, pessoas de vários outros estados do Brasil. Foi num culto nosso, que elas não encontram na região delas, elas viajaram a quilômetros para chegar onde a gente está ali.
E não tem desculpa. Agora eu quero falar uma coisa, se você tem fome, não tem limites para você. Se ela tem fome, não tem limite. Ela vai buscar Deus, sendo secreto, e aonde tiver Deus, ela vai. Queira ou não, a fome vai te mover e ela não coloca obstáculo. Quanto mais fome tem de Deus, não importa. Se eu tiver que atravessar o mundo, Deus manda em algum lugar, eu vou. As pessoas têm que aprender a se esforçar mais. Independente, não tem na sociedade de mover do Espírito. Mas se um conhecimento maior chegou em você, despertou já você para entender isso, então significa que você já está, o quê? Está mais aflorado que os outros. O que você vai fazer? A cobrança é maior que você, meu filho. Tem desculpa não. Verdade. Não tem como passar a mão na cabeça disso aí não. A pessoa tem que se despertar e todos nós temos que nos comprometer com o mínimo que o Evangelho exige. Entende? E eu digo para elas ainda, sirvam as suas congregações, independente daquilo que você vê em outros ministérios pela internet, porque hoje tem essa euforia, né? A pessoa ficar vendo ministérios de outra internet, quer que seja igual na igreja dela. Não é assim. Se você teve acesso pelos vínculos, agora que a gente dá outro conselho que eu dou agora, primeiro a gente exortou aqui, agora vamos dar conselhos. Você pega os livros e lê livros. Assista e acompanhe ministérios online, mas honre a igreja onde você está. Não tire o dízimo da igreja onde você serve ali para dar a igreja online. Você pode ofertar uma igreja online, você pode ofertar uma igreja online. Mas eu te aconselho, dizime onde você congrega. E use o conhecimento que você está recebendo para agregar a sua igreja, na medida que você pode. Faça e desenvolva a sua vida, a sua comunhão independente. Não deixa que congregação, pessoas limite a sua comunhão com Deus. Eu sempre fui assim, fui independente, meu querido. Eu queria saber, eu queria buscar mais de Deus, eu queria mais de Deus, mais de Deus. E foi assim na minha vida. Acho que as pessoas têm que se esforçar mais e usar essas ferramentas. Aqui é um podcast. Isso que é alimento. Pregações. Exato. Querendo ou não, todo mundo tem acesso. E outra coisa que eu vou falar para o senhor. As pessoas online recebem tanto como os que estão presencialmente. O que a gente mais recebe é testemunho online de milagres, visitação de anjos, visitação de poder, de batismo dentro de casa. As pessoas são curadas. Tudo online. Tudo online. Então, você pode receber à distância também. Isso é real. Também recebo muito testemunho aqui online. É real mesmo. É real. E eu só acredito que essa... Bom, aqui é o segredo do santo, né? Isso tudo, nós vemos que no mundo hoje as coisas estão meio conturbadas, né? As coisas estão meio bagunçadas. Essa loucura. Mas nós estamos vendo o cumprimento do que as coisas proféticas que a palavra já nos revelava. E eu vejo que o Senhor te usa muito nessa área. Amém. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente do que Deus tem te revelado, tudo que está acontecendo hoje, né? Já linkando com esse ano de eleição aí, qual que nós precisamos ter em mente hoje para tomar uma decisão a partir de agora? Você tem que, para dar uma direção para vocês, você tem que dividir em 3 categorias: igreja, a nossa nação brasileira e o mundo. Eu tenho revelações para a igreja, eu tenho revelação para o Brasil, para a nossa nação e para o mundo, do que está acontecendo no mundo. Então são 3 ambientes diferentes que você tem que aplicar a revelação ali dentro e orientar as pessoas a instruir. As revelações, ela não vem para você jogar no ar, ficar na euforia. Não, ela vem para uma direção. Então quando Deus está me dando uma revelação, eu estou tendo uma direção e eu começo a dar direcionamentos para as pessoas. Algumas pessoas são ignorantes na internet. Eu falei esse dia numa live, falei assim, sobre a crise está vindo e vai vir um restart econômico. Eu estou pregando isso desde 2023. Na verdade, 2022 comecei a falar sobre isso. 23 eu falei 23 inteirinho. Vai vir um restart global e nem se falava. Não se falava. Ok? E eu não fico vendo notícia na internet para falar as revelações. Eu tenho revelação de Deus para isso. Aí o que acontece? Aí se alerta. Tá vindo um restart. Deus tá falando isso. As pessoas, ai meu Deus, amém, vai acontecer. Mas aí, quais são as orientações que nós fazemos? O profeta, ele tem o ofício de entregar a revelação e também de impartir a orientação. Ok? Então, se eu estou te entregando uma exortação, eu tenho que te dar uma orientação sobre aquilo ali. E os profetas de Deus, os verdadeiros homens maduros para isso, são os que têm a maior habilidade de ver no reino do Espírito e comunicar à igreja o que se fazer. Por exemplo, vamos falar sobre o global primeiro. A nível nação, as nações. Está acontecendo essa conturbação, essa perturbação que as pessoas não estão entendendo está acontecendo em relação aos Estados Unidos e o mundo. Ok? Muitos não estão entendendo. Uma hora parece que está do lado do Lula, depois está contra Lula, depois está do lado do Lula, depois está contra Lula. É verdade. É verdade. Às vezes o Trump parece que é amigo dele, depois só está sondando ele. Está jogando com ele, jogada. Para ver qual é dele.
Então o Trump tá vendo quem ele é. Então ele tá jogando com ele. É uma jogada política. E política é só jogo, né? Então você nunca sabe a realidade que está por trás daquilo ali. É só um interesse por trás que eles têm que alcançar. Então não importa o que eles vão pagar o preço, não importa as máscaras que eles vão ter que vestir para que aquilo aconteça, mas o propósito por trás tem que acontecer. Então, global, o Senhor me deu revelação clara esse mês. Muito claro. Fiquei até meio assim, poxa, Senhor, não queria falar isso pro povo, Senhor. Essa eu não queria. E eu vi o restart econômico. Aí o Senhor me levava uma dimensão e os anjos falam comigo: a grande mentira vai ser contada. A grande mentira está chegando para a implantação da globalização, a nova ordem mundial, que está sendo provocada por Trump. Exatamente como Deus me revelou quando ele entrou no governo. Falava, tem muitos evangélicos enganados com Trump. Porém, ele vai ser usado para muitas coisas boas, mas depois disso tudo vai se voltar contra a gente. Nós temos só um tempo de correr contra o tempo. Então vamos lá. Aí eu via que literalmente haveria um restart e o dinheiro das contas se apagaria. E o Senhor falou a mim: tire uma quantia em dinheiro físico e guarde, porque tá chegando o momento. Eu falei, cara, é muito doido falar um negócio desse, cara. E hoje, pô, você sabe, eu tenho uma rede de ministério, eu tenho uma representação que já tem um certo peso na internet, e tem muitas pessoas conhecidas que me assistem. Muitos ministérios, conheço muitos ministros conhecidos. Então, pra mim, falar isso é muito arriscado, e muita gente não quer se arriscar de falar o que Deus tá falando. Né? Não sei se você lembra antes da eleição do Bolsonaro, como foi eleito no Brasil, antes da pandemia que aconteceu. Fiz um podcast lá na igreja, Deus me deu uma revelação que o Lula seria reeleito. Só que lá em 2020, por aí, 2019 em diante, eu já estava falando sobre isso. Deus me revelava. Aí eu falei claramente que o Bolsonaro, ele perderia a eleição, o Lula entraria novamente no governo, seria solto e entraria no governo. E, incrível que pareça, aconteceu. Só que naquela época, taca a pedra em mim, né? Taca a pedra. Aí então o que acontece? E o Senhor me revelou ali exatamente o que aconteceria na eleição. Aí agora me deu uma revelação, me joga no vento. Falei, Senhor, essa revelação é um vento também. Aí eu vou e falo na internet. E o povo é ignorante. Eu confio só no Senhor. Falei, então tá bom. Elias também confia só no Senhor, mas Deus mandou Elias na casa da viúva que ela iria alimentar ele. Então, muito cuidado, tá? Elias confia em Deus, mas Elias é Elias. Então você não é Elias. Então toma muito cuidado com o que vocês estão falando. Então, e ela se esquece que José ele montou o quê? Trigo no celeiro pro tempo de escassez que ia vir. Aí as pessoas são tão ignorantes, me perdoa, mas às vezes é até uma burrice o que eles ficam falando na internet. Eles estão indo contra a palavra de homem de Deus está falando. Eu estou falando assim para eles: pegue, reserve dinheiro e guarde, fisicamente. Coloque seu dinheiro em 3 bancos seguros e não confie muito em bancos digitais. Eu dei uma orientação, a pessoa não confia em Deus. E outros falam, muito graças a Deus, fala amém. A maioria fala amém, entende o que está acontecendo, né? Mas estou falando que aqueles que às vezes não entendem, que aí pelo lado da ignorância, você vai sofrer. Vai sofrer. Quando começar as coisas a acontecer, vão sofrer. Vão pagar o pato por isso. Então, quando você está me revelando, falando do global e tudo, é um hashtag global que não sou eu, mas estou falando. Eu já falei o que tinha que ser falado sobre isso. Hoje, os próprios economistas, os próprios caras que falam de coisas, finanças na internet, eles mesmos estão falando sobre isso. E você sabe que isso aí já está viralizado pela internet. Então, todo mundo sabe que vai acontecer e ponto final, e já é de cara. Nós estamos caminhando ao rumo a uma nova moeda no Brasil, uma moeda mundial, estamos caminhando para a nova ordem mundial. Então, isso vai ter o restart, querendo ou não. Vai virar tudo, vai mudar o mundo todinho. Então, pode acontecer ao seu favor, que você tá pobre, você ficar rico, meu filho, milionário. De repente, joga uma monetização na sua conta. A gente não sabe o que pode acontecer. Porque nesse meio o Senhor mostrou que vai acontecer a grande ascensão de muitos e a queda de muitos financeira. Vai ser uma coisa que a gente não dá para prever. Mas o que eu estou prevendo agora, que Deus falou para mim, que eu não estou precisando dar de profeta. Você sabe muito bem disso, que eu sou profeta e acabou. Não preciso dar de profeta, ficar ensinando, falando coisas exageradas para as pessoas. Eu sou muito bom, bem pontual. E é raro eu entrar ali para falar sobre isso. Eu falo nos momentos certos. E Deus mandou fazer essa live e alertar. Nós estamos prestes a entrar no restart e vai acontecer a qualquer momento. Então se prepare um pouquinho mais. Apóstolo, você é daqueles que guardaria alimento, falar para as pessoas, guardar. Se você pode, faça. Se você não pode, não faça. Se você tem uma cerca de proteção, fala aqui, ó, não pule na piscina, não entre na piscina, tem uma cerquinha. Beleza, se você pode colocar uma outra cerca de proteção para ter mais proteção ainda, não pule na piscina, coloca outra cerca de proteção. Sempre levantar uma cerca de proteção a mais nunca será equívoco, será isso válido para a nossa vida, será sábio, é sabedoria. Então, eu conheço pessoas dentro da minha igreja também, que eles já fazem antes de me conhecer, já guardam alimento antes de me conhecer, tudo estocadinho para tantos anos. Eu falei, é bom, viável, guarda.
Tá aí, pelo menos tu já tem, tá estocado. Se um dia alguém precisar, você tem pra dar. Amém. Não precisa, a gente não precisa exagerar as coisas. Precisamos ser sábio e inteligente, ok? Eu tô com terras agora, tô começando a plantar nessas terras. Vou começar projeto para a própria igreja, para me sustentar os meus membros. Porque Deus falou, 2026 para mim, Deus falou claramente, começa o ano da crise alimentar. Não adianta, vai começar uma recessão na área da alimentação agora. Este ano que você está vivendo agora. Então, querendo ou não, você pode comprar um pouquinho de cuscuzinha mais e colocar lá no estocado? Compra, meu filho. Guarda. Porque não é uma brincadeira que eu estou falando. E, graças a Deus, as palavras que Deus tem me dado, elas têm permanecido de pé, elas não têm caído. As palavras têm se cumprido, isso é sério. Então, o que eu estou vendo, senhor Rafael, sobre esse movimento global que Deus está me revelando? Claramente, Ele está falando comigo. Nós estamos prestes a entrar na nova ordem mundial. E nós temos que aprender o inglês. O senhor falou para mim, já falei esses dias na igreja. Em 2 anos aprendo inglês. Quem não aprender 2 anos inglês vai começar a sofrer mais, vai ter mais dificuldade. Quem já estiver na frente, vai sair na frente no digital, vai sair na frente em muitas coisas que vai acontecer no Brasil, que vai ser necessário dentro da indústria falar inglês. Então, se tu quer estar empregado e arrumar alguma coisa lá no futuro daqui a 2 anos, meu filho, pelo menos domine o inglês. É o que o senhor falou para mim. Qual é a manobra agora que está acontecendo nos Estados Unidos? Como é que eu vejo isso tudo acontecendo? Nós estamos falando que Estados Unidos está fazendo toda uma engenharia, uma jogada por trás para levantar o governo e a supremacia de Israel como nação predominante no mundo, financeira e comercial e religiosa. Para estabelecer o Pax de Paz Judaica, chamado Pax Judaica, para dali vir um anticristo e um governante ser levantado para dominar parte do mundo. E ponto final. É isso que está acontecendo, porque Estados Unidos todos já sabem, todo mundo já está profetizando, tudo já é claro, não sou eu que estou falando, todo mundo já está falando, que a queda dos Estados Unidos já está acontecendo. Então por isso que ele vai começar a massacrar, a punir os países menores. Ok? E uma palavra que Deus me deu, o governo Lula será arrancado do Brasil, será tirado. E o governo Trump entrará no Brasil. Eu vi essa madrugada, foi retrasada que eu falei lá na igreja, né? Foi de sábado a domingo Deus me deu a revelação. Me acordei de madrugada com a revelação, eu anunciava para a igreja, o governo Lula está caindo e o governo Trump está entrando no povo. Então, tem um lado bom. Esse é um lado muito bom pra gente. E vai ser bom pra gente por causa do avivamento e tudo que Deus tem prometido para nossa nação. Este é o melhor de Deus pra gente. Embora por trás do Trump está o espírito do anticristo. E eu recebi sábado agora o David Alexandre, ele é David Alexandre, perdão. E ele veio da Europa pra cá. Morou lá nos Estados Unidos e na Europa por 30 anos, veio recentemente pra cá. Ele compartilhou algo muito interessante, muito importante aqui conosco. Esse movimento que está acontecendo na Europa. Ele falou assim, olha, o melhor lugar para se estar hoje, inclusive ele é membro da Sociedade Bíblica Brasileira, Sim, é pessoa de conhecimento, acessos, né? Traduz a Bíblia teve uma Bíblia que está traduzindo do hebraico para português, que morou por 30 anos lá, conheceu a comunidade judaica nos Estados Unidos e tudo mais. Ele falou assim, o melhor lugar para se estar hoje é Brasil e Argentina. É isso aí. Não tem outro lugar. Ele não recomenda brasileiro sair daqui para ir para Europa, para ir para Estados Unidos. É só correndo ele risco. vem embora mesmo para cá. A Europa vai ser massacrada pela Rússia. 30 anos para lá. Vem embora. Eu tô falando até para os cristãos que estão na Europa. Se prepara. A Europa, ela vai ser pisada pela Rússia. A Europa vai estar em grande conflito entre esquerda e direita. O conflito civil dos imigrantes que vão começar a vir das guerras que vai acontecer no Irã, a partir do Irã agora, vai tudo para a Europa, vai migrar tudo na Europa. A Europa está debaixo de um conflito civil, está cheio de muçulmano lá dentro, está cheio de imigrantes de todos os países árabes ali dentro. A Europa está correndo um grande risco de destruição em massa. A Europa não vai ficar bem nisso tudo. É forte, hein? Vamos trabalhar no nosso país, orar pelo nosso Brasil aí, porque é o melhor lugar para se estar, até mesmo pela localização geográfica. Então, eu falei falamos da parte internacional, isso, né? Global. Ainda tinha muita coisa para falar sobre isso que daria muito entendimento para vocês. Porém, só resuma com isso. Os Estados Unidos, ele vai provocar muitas guerras, já está fazendo isso ao mesmo tempo. Ele está provocando algo contra o Irã. E já vai começar a guerra agora contra o Irã. Para forçar o Irã a fazer o Pax Judaica. Ele vai bombardear, ele vai massacrar o Irã, mas o Irã não cai.
Porque não tem como cair. O Irã faz parte de toda a aliança de Gog e Magog dos últimos dias que fala em Ezequiel 38. Não adianta. O Irã não vai cair. Porque por trás do Irã está a China e a Rússia. São aliados muito poderosos. E o próprio presidente do Irã, você está sabendo as notícias, foi lá para a Rússia. Então, já sabe. A Rússia vai começar a usar através do Irã para começar a fazer ataque contra os Estados Unidos também. Ali é só um conflito massivo para aumentar a tensão no Oriente Médio, para forçar a Pax Judaica. Os Estados Unidos sabem muito. Por que o Trump está tão alinhado com o presidente de Israel? Porque ele sabe que agora é o cumprimento profético dos últimos dias, e os judeus sabem muito bem. Se não fazer que essa paz aconteça, esse tratado de paz, se não fazer que essa guerra, esse movimento no Oriente Médio se intencione mais para vir uma paz, onde o Messias deles não volta, que estão esperando os judeus. Então tem muita coisa para falar sobre isso. Mas deixe esse ponto aberto. Brasil. Então o Brasil está passando agora essa guerra, agora, essa luta. Mas o pai da mentira no Brasil vai cair. Ele vai ter que sair do governo. Esse homem revelou para mim essa palavra, o pai da mentira vai sair. Aí eu vi os anjos carregando o caixão eleitoral dele. E uma multidão celebrando. Oh, oh, oh. Uma morte você só chora, né? Naquela morte tá todo mundo celebrando, pulando. Aí o Senhor falou, vou fazer. Só que tem um problema. Né? O Senhor me deu uma revelação que estava sobre a Michelle Bolsonaro, o peso de uma nação. O Senhor falou assim, repousa, foi essa palavra que Deus me deu em espírito. Eu vi ela e o Senhor falou assim, repousa sobre os ombros de uma mulher a responsabilidade de uma nação. Então hoje, quem tinha o porte de cara para ganhar a eleição logo no primeiro turno de cara é Michelle Bolsonaro. Ou talvez o Tarcísio, porque ele é do centro. Você tá entendendo? Então agora o que acontece? Agora o filho dele entrou. E eu tive uma visão que eu vi ela de frente com uma multidão apoiando um homem. Só que eu não vi quem era o homem. Ela empurrava esse homem para frente e falava desse homem de frente com uma multidão. Ela tem que transferir para ele, pro filho do Bolsonaro. A autoridade está sobre ela. E ela que tem que ser o maior apoio dele de frente para ele poder ganhar a política. Sem ela ele não vai conseguir. Ele depende dela. Porque tá nela a autoridade. É forte, hein? É. Querendo ou não, é filho do Bolsonaro e não é Bolsonaro nem Michele. Michele é uma só carne com o Bolsonaro. Ela tem mais autoridade que o filho. Querendo ou não. Tá nela. É. E todo mundo sabe que a aceitação tá sobre ela. Principalmente ela. Por quê? Porque ela carrega a autoridade sobre o conceito do povo evangélico do Brasil. O Flávio Bolsonaro não carrega isso. Tentou aparecer na igreja da Lagoinha, que fizeram aquela história ali tudinho, fizeram que você sabe o que aquilo ali é, né? Sabe muito bem o que aquilo ali é. Agora vem o escândalo da Lagoinha. E aí? Desculpa falar, mas tá público, né? O escândalo da Lagoinha tá online. Aí pegou mal pro lado dele também já. Porque apareceu lá naquela igreja. Agora tá vindo o escândalo daquela igreja. Não estou dizendo que tá acontecendo, não. Não quero falar sobre isso. E nem estou falando mal de ministério de ninguém aqui, que aqui não é a nossa função. Estamos aqui para bem dizer eles. Amém? Que Deus guarde a vida deles. Tem muitas almas que precisam ser protegidas. Mas Deus sabe com cada um. Ok? É entre eles Deus e vai ser isso. E o que é verdade vai vir à tona. Ok? Mas ele tem que ganhar o conceito dos evangélicos. E quem tá anos na frente disso? Michele Bolsonaro, não é ele. Ele não era um cristão. Estão dizendo que está se convertendo agora, mas e aí, será que é? Esse é o problema. As pessoas usam esse sistema de igrejas para fazer imagens políticas. A gente não sabe o que é o que não é. Ok? Mas hoje, se eu fosse ter um participante para me votar, logicamente seria ele. Ele representa o povo da direita, né? Representa os valores justos, né? Etc. Da família, né? A gente vê o brasileiro que tem um carinho especial pela Michelle, né? As palavras que ela disse, vê que tem um carinho especial, né? Sim. E você falou da global para o Brasil e para a igreja. Para a igreja é mais difícil que para o global e para o Brasil. A igreja nós estamos no percurso final, né? Chamado os últimos dias. Os últimos dos últimos dias, né? O Senhor me deu várias revelações que eu vi o relógio e faltava 1 minuto para meia-noite. Eu escrevi uma linha, fazia uma linha do tempo para ensinar a igreja naquelas visões. Falei assim, vocês estão vendo? Nós estamos no final da linha. Aí todo mundo fica assim, meu Deus. Então hoje, se você for contar aproximadamente quanto tempo nós temos antes de começar todo o movimento e antes de vir a tribulação e a grande tribulação, se você for contar, existe uma agenda global chamada Agenda 2030. Ok? Nós temos de 2026 a 2030. Estou te falando praticamente 3 anos para nos preparar. Mas em 2 anos já começam os grandes movimentos, o assentamento da AI, a marca da besta, começam os novos sistemas do mundo, etc. A identidade digital, tudo isso realmente está vindo mesmo e está vindo à tona.
Está vindo com força no mundo. Então você tem 3 anos. Se em 3 anos for acordado que a guerra do Irã vai durar uns 3 anos ou mais, for acordado o Pacto Judaico, que for acordado a nova ordem mundial, ok? Se o dólar ali vai começar a ser quebrado e muda tudo, desses 3 anos, depois desses 3 anos começa o período da tribulação. Começa as mudanças contra a igreja, ok? Mas não é ainda a grande perseguição, é só o início disso aí. Enquanto o anticristo não entrar, nós não podemos fazer a soma dos 7 anos. Entende? E se ele não entrar, pode fazer pacto judaico, pode fazer o que for. E se ele não entrar, você não tem como contar. Porque depende do governo dele, depende de um homem entrar e se concretizar a profecia. O anticristo entrar. O falso messias deles lá. O governante mundial. Não vou dizer mundial porque a Rússia e a China não vai estar nessa aliança. Então não é mundial. É parte predominante das nações, envolvendo Europa, África e América. Esse é o governo do anticristo que vai vir de Israel. E Israel se tornará o maior porto comercial do mundo. Estará em Israel, porque Israel domina basicamente o mar Mediterrâneo e agora eu não lembro de todos os nomes dos portos que já são hoje dos mais necessários para a importação mundial, está no controle de Israel ali praticamente. Vai vir para a mão de Israel esse controle. Então, nós sabemos que enquanto o acordo comercial com Israel, o acordo financeiro com Israel, os bancos não se mudar dos Estados Unidos para Israel, não vai acontecer a hegemonia de Israel, que é chamada a supremacia de Israel. Então nós sabemos que depois disso que aconteceu, o anticristo ele entrar, aí podemos contar os 7 anos que vai acontecer entre tribulação e grande tribulação. Porque o anticristo, o governante mundial, quando ele pegar o cajado, a autoridade dele em Israel, ele quebrar o acordo de paz em 3 anos e meio, como diz em livro de Daniel, né, e das profecias, quando ele quebrar o acordo de paz dos 3 anos e meio, dali em diante vem a grande tribulação, começa, o Armagedon chega. Aí a grande tribulação é essa aí que eu biblicamente creio que nós não vamos estar aqui. E eu tenho que crer que não é para mim. Isso é o juízo de Deus sobre a humanidade, né? E antes disso é a chamada tribulação, que nós pregamos debaixo de um grande poder sobrenatural dos últimos dias, chamada a unção de Elias dos últimos tempos, a restauração final. E é por isso que tanto poder, tanta coisa gloriosa já está acontecendo na igreja. Nós estamos numa fase da igreja chamada reforma da igreja, a restauração, de Atos capítulo 3, se não me engano, versículo 23, 21 ao 23 ali. É necessário que ele permaneça no céu até que todas as coisas sejam restauradas. Então ele não virá ao fim, ele não virá até que todas as coisas sejam restauradas. E que todas as coisas são essas. Atos capítulo 15, o tabernáculo de Davi, que está em Amós capítulo 9. E ele levantaria o tabernáculo de Davi, a tenda caída de Davi, onde restaurará a verdadeira pureza e adoração da igreja, que é chamada noiva do Cordeiro. Quando a noiva estiver vestida e preparada para a boda do Cordeiro, o Cordeiro ele volta. Só que agora é tudo simultâneo, né? Acontece tudo junto, né? É tudo sequência, tudo junto. Quando o acontecimento é global, aí você pode apontar para a Bíblia, você pode tomar cuidado. Quando é só regional, dentro de uma nação, isso não tem efeito. Quando é global, quando começa a envolver nações e líderes, você pode ter certeza que o acontecimento bíblico está acontecendo. Quando diz aqui, 2 Tessalonicenses 2 e 7 diz assim, o 6. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que é esse que detém? O Evangelho. O Evangelho é o único poder no mundo que detém o anticristo. O único poder no mundo. O Evangelho hoje, quantos cristãos tem para o mundo? Quantas leis, quantas hoje foram criadas pelos evangélicos no mundo? É a justiça. É o ministério da justiça e o evangelho. O que detém o anticristo é isso aí. O que o detém de realmente entrar e se cumprir. Hoje o único poder na terra que detém é a igreja. É o evangelho. É a autoridade que o evangelho tem sobre nações. Você sabe disso? O Morris Cyrulus, o grande homem dos milagres, um homem que ativou ministérios pelo globo terrestre, pelo mundo inteiro. Um dos ministérios de maior ressurreição de mortos que já houve no mundo. Inclusive, Diana Mendes foi treinada por ele a ressuscitar mortos. Ele morre, Cyrus. A autoridade desse homem era tão grande que ele só dava uma ligação para o presidente dos Estados Unidos na época.
eu preciso falar com você e agora, é imediato, eu estou voando para sua casa agora. E o presidente, não, estou indo para tal país, faz a meia volta e volta. Ele era um homem que governava junto com o presidente dos Estados Unidos, a tamanha autoridade que ele tinha. Só para você entender o que os profetas e a igreja têm autoridade no mundo. E hoje o que detém, no meu conceito, falando aqui de evangelho, de tudo que você possa analisar sobre isso, é o ministério da justiça do evangelho, que envolve a parte da consciência que a humanidade hoje tem. O que a humanidade tem de consciência é por causa do evangelho. Querendo ou não. Se a gente não tivesse a igreja no mundo, esse mundo seria uma aberração. Seria já tudo lugar de habitação de demônios na Terra. O mundo seria uma desgraça. Seria Gênesis 6, que nós estamos entrando pro tempo de Gênesis 6, né? Os antigos impérios, volta o império das manobras que Satanás fez em Gênesis 6, volta tudo de novo, né? Através agora da grande mistura entre a raça humana com chamado transhumanismo, né? Começa agora a mistura da evolução biológica, né? Através da tecnologia, da ciência, etc. Isso é muito sério.